Simão, que está aí, Silvia Cardoso também, Carmo, que também vai falar conosco, e Paco Blázquez, aqui. Trazer umas breves palavras sobre a figura feminina na prosa de Saramaguiana. Portanto, na obra de Saramago, a figura feminina tem sido alvo de importantes estudos que deram origem a uma bibliografia significativa. Neste caso, podemos falar do Dicionário de Personagens Saramaguianas, que foi editado em Buenos Aires, uma fundação santillana, e o Dicionário de Personagens de Ficção Portuguesa, em que o professor Carlos Reis intervém nessa elaboração. Na sua literatura vamos encontrar excepcionais mulheres. Em testemunhos de entrevistas que nos são trazidas por Fernando Gomes da Aguilera, é dito que sinto que as mulheres em regra são melhores que os homens, a força está nas mulheres, claramente nas mulheres. E as personagens fortes dos seus romances são, efetivamente, personagens femininas. E assim, nós conhecemos a Limunda no Memorial do Convento, a Mulher do Médico no ensaio sobre Severa e sobre a lucidez, na Lídia e Marcenda no Ano da Morte de Ricardo Reis, entre outras. Claro que as figuras maiores são a Limunda e a Mulher do Médico, no entanto, para mim interessou-me a Lídia e Marcenda da obra Ano da Morte de Ricardo Reis, e que foram distinguidas com odes belas do heterónimo Ricardo Reis. Aqui convém contextualizar um pouco o que era a época em que a obra foi escrita. Portanto, estamos a falar de 1936, em que o Estado Novo está bem instalado, em que a mulher e o homem casados eram os pilares da sociedade, a garantia da reconstrução moral. E o homem era metido o trabalho no exterior e a mulher no interior, no lar. Portanto, aqui havia uma diferenciação de espaço feminino e masculino. A diferenciação quer no espaço que se ocupavam as mulheres e os homens, quer no poder. E aí a mulher não tinha poder para exercer comércio, para viajar para fora do país com ela e mesmo com os filhos, celebrar contratos sem que o marido autorizasse. Também poderíamos dizer, eu acrescentei, que as enfermeiras estavam proibidas de casar nesse tempo, que as professoras só podiam casar se o futuro cônjuge tivesse bens ou rendimentos equiparados ao ordenado delas. Portanto, temos o Ricardo Reis a chegar a Lisboa em 35, a morrer em setembro de 36. É um espectador do mundo, uma pessoa que se relaciona bem com aqueles com quem se encontra e que vai, é um médico, é monárquico, nasceu no Porto e vai instalar-se no Hotel Bragança, que fica na Rua de Valentim. Portanto, digo eu que ele esteve no Brasil, 16 anos, tratam-no como Sr. Dr. Reis, e ele relaciona-se, como eu disse, com as pessoas, quer com os hóspedes, quer com os empregados do hotel. O tempo, tal e qual como se disse em relação à mulher, é um tempo do Estado Novo, em que a cidade de Lisboa se apresenta muito cinzenta, tal e qual como o clima político, não só o clima ambiental, como o clima político é cinzento. É aqui que ele vai saber que há sombra dos pobres, há milagres de Fátima, há filhos de pais incógnitos e há a devassa nos interrogatórios de quem passa pela sede da PID, onde ele mais tarde também irá passar. Aqui no hotel ele vai cruzar-se com a empregada, camareira, serviçal, camareira, que é a Lídia. E vai também conhecer a Marcenda, que vai ser hóspede. Portanto, por uma ele vai ter uma paixão, por outra vai ter um romance. Porquê é que trazemos aqui estas duas mulheres? Porque a Lídia, a tal serviçal, camareira, durante o tempo que tem a relação com o Reis, pois é a mulher que desempenha ao fim e ao cabo as funções de mulher, vai, como se fosse a esposa, que lava, que limpa, que cozinha, e ainda que vai para outras, para a sua relação carnal com o Reis. Aí resulta que ela fica grávida e fala do assunto e que ele preocupa-se se
teria que assumir a criança, mas ela, na sua grande nobreza, desligou dessa obrigação. Claro que vai gerar mais um filho de pais incógnitos como ela era e que era de facto uma marca desses tempos. Em relação à Marcenda, um dia aparece-me uma jovem, ao hóspede do hotel, também com o seu pai, muito débil, mas delicada, bonita, moça rica, que vem de Coimbra para Lisboa. Ela tem uma pequena deficiência na mão esquerda, e aquilo cativa o Ricardo Reis. Cativa, acaba por se apaixonar por ela, tem alguma relação com ela, quer dizer, de paixão. E vendo que ela era uma criatura assim débil, então certamente pensa que seria a mulher ideal, além da posição social que tinha, seria a pessoa ideal para ser sua esposa. E realmente pedem casamento. E ela, de uma forma muito calma, diz o que não. Então eu acho que estas duas mulheres dão-nos um exemplo de força, porque vejo na Lídia que realmente assume o seu filho sozinha, desobrigando o Sr. Reis de o assumir, e na Marcenda, que na sua, digamos mesmo, fraqueza, debilidade e tal, acaba por ser capaz de assumir que eu não quero um casamento em que eu tenho que ser escravo, como também sou do meu pai. E com isto, acho que estão aqui as duas mulheres fortes e corajosas que o nosso Saramago deu voz e que é importante, também foi importante trazê-las cá. O que encontrei no Memorial do Convento foi a obra-mãe de todas as obras de Saramago. A leitura que faço é que, sendo um dos pilares da sua obra, Saramago sintetizou nesta obra quase todos os principais temas das suas obras seguintes. A religião, que critica fortemente desde o primeiro capítulo e ao qual dedica capítulos inteiros, por vezes até quase parecem desligados da narrativa principal. As condições de vida dos trabalhadores, que já tinha sido abordada no Levantar do Chão, mas que reveste nova importância ao visitar a história do Império do ponto de vista da miséria dos trabalhadores, tema que continuará a ser abordado noutras obras. Este ponto particular remete ainda para um tema que parece atual, mas que é antigo. Quem vive do seu trabalho dificilmente tem condições para viver com dignidade, mesmo que faça todos os sacrifícios em prol desse trabalho. A cegueira, o tema da cegueira e da visão. A personagem da Belimunda tem o dom de ver por dentro das pessoas, assemelha-se também à personagem da mulher do médico, que é a única que consegue ver quando todos cegaram. No memorial, todos são também cegos, o rei, a rainha, os trabalhadores, ninguém consegue ver para além de si próprio. A condição da mulher, também a Maria José já que abordou, desde o primeiro capítulo, onde é abordada a questão da infertilidade da rainha, tema também muitíssimo atual, uma vez que a pressão e as mesinhas continuam a ser as mesmas, apenas com outro carimbo científico. A personagem central da Belimunda, uma mulher corajosa, sábia, remetem também para Lídia, Marcenda, Maria Madalena, como já dissemos também para a mulher do médico. Portanto, para não me alongar muito, na minha opinião, O Levantar do Chão, que é outra obra importantíssima, como disse Saramago, é o livro onde ele descobriu uma nova forma de escrever, um estilo diferente de trabalhar a pontuação, a linguagem, tanto que depois refez o início do livro. No Memorial do Convento, essa forma já está consolidada e acho que o Saramago encontrou e sintetizou os temas centrais das suas preocupações e concentrou-os todos numa obra. Para mim, talvez porque já tinha lido muitas das outras obras, por menos andei perdida, porque quando procurava comparações com outros temas já lidos, no capítulo seguinte o narrador trocava umas voltas. Agora sou capaz de compreender que este livro constitui esse pilar, onde muitas das intenções do autor já se revelavam, onde ele ainda tinha a necessidade de contar tudo o que tinha dentro de si, há muito tempo a preocupá-lo. Não posso deixar de referir, em jeito de conclusão, que os romances de Saramago têm algo sempre de histórico, de distópico, de realismo mágico, mas que apesar de tudo, apesar de às vezes de algum pessimismo, despassa sempre, como disse o Diego, uma imagem de esperança e de cidadania. Dentro desse pessimismo encontramos um caminho, uma mensagem ética de que um mundo melhor é possível. Obrigada a todos.